Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos à nossa playlist Reflexões, que tem o objetivo de trazer temas aqui muito mais temáticos, por temas muito mais leves do que as reflexões puramente teóricas que temos desenvolvidos em outras playlists, como administração financeira orçamentária, a própria economia com conceitos puramente teóricos, direito constitucional, contabilidade, que vamos fazer mais para frente, políticas públicas, também o ciclo das políticas públicas, a diferença de governabilidade e governança, tudo isso são assuntos teóricos e conceituais que embaralham um pouco a nossa mente quando vemos pela primeira vez. E para desestressar, para fazer reflexões mais importantes, assim, também tão importantes quanto, dependendo do campo de atuação do profissional que utiliza o conhecimento, vamos aqui falar da civilização humana, do surgimento dela, como se deu. E para isso eu me baseei em 2 livros que eu já li faz bastante tempo, por isso que eu não vou trazê-los aqui, dissecá-los como eu fiz com os outros. A exemplo da história das relações internacionais do Brasil, tem a nossa playlist. Não vou fazer porque tomaria bastante tempo, devido a esses livros já terem sido lidos há muito tempo. Eu tenho parte da memória, mas não exatamente as páginas, tudo certinho, e prefiro fazer com outros livros que eu já li recentemente. Mas esses 2 livros, Armas, Germes e Aço, Os Destinos da Sociedade Humana, de Jared Diamond, e o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Harari, que são 2 livros excelentíssimos, a despeito de já ter lido, foi 2017, 2018, já ter lido há um bom tempo atrás. Mas são livros interessantíssimos que nos dão uma noção e ideias para a nossa reflexão que vai ser feita aqui, sobre o surgimento da civilização. O livro do Harari, ele trata da evolução humana. Ele não é criacionista, eu também não sou criacionista. Eu tenho uma crença de que alguma coisa existe ao além, mas tenho absoluta certeza que existem os mecanismos da evolução teórica, da evolução biológica, como nos ensina o Darwin, Charles Darwin, né? Mais uma evolução biológica, e não como o seu sobrinho, Carlton Darwin, que introduziu também algo terrível, como um darwinismo social baseado em crenças ultrajantemente racistas, que tanto fizeram mal à humanidade e que muitas vezes, a todo momento, tenta buscar voltar ao controle das civilizações, principalmente as mais importantes, como Estados Unidos, Europa, hoje a China, que se tornou importante pelo seu desenvolvimento, Rússia, etc. Mas deixamos essas questões políticas para outros vídeos, ou talvez nem sequer eu trate delas, pois estamos muito mais preocupados com o conhecimento. Mas o Harari, ele vai ser evolucionista e vai falar nas suas introduções do desenvolvimento humano, onde tratamos ali da espécie primordial, que é provavelmente o elo entre o chimpanzé e o ser humano, ou um pouco depois deste elo, que é o Australopithecus, que pode ser exemplificado pela Lucy, aqueles restos mortais, esqueleto que foi encontrado, se eu não me engano, na Etiópia. Ela, milhões de anos atrás, teve uma queda da árvore, caiu e lá ficou durante milhões até ser encontrado por antropólogos, e ao estudarem descobriram que era uma espécie
primordial da qual desenvolveu toda a humanidade. A Lucy, tem até a música dos Beatles, ela quebrou os pés, os braços, mas a sua composição biológica era praticamente muito semelhante à de um chimpanzé que andava ereto, totalmente ereto. O chimpanzé hoje ele não anda ereto, os modernos, ele tem uma bacia larga, faz com que ele tenha aqueles movimentos com as pernas abertas, e é muito mais confortável a este animal andar com os nós dos dedos. Ele pega os nós dos dedos desde filhote e se apoia no chão e os pés no chão, aonde ele se torna muito mais confortável nesse tipo de locomoção, tendo as mãos ocupadas e os pés ocupados. E aí do Australopiteco, vamos falar rapidamente, pois não é nosso objetivo a antropologia biológica. Do Australopiteco temos o Homo habilis, do Homo habilis, que lascava as pedras, tinha uma certa inteligência, tal como o chimpanzé hoje também tem, tinha uma protolinguagem. Chegamos então ao Homo erectus, do Homo erectus ao Homo sapiens, e do Homo sapiens a sua chegada em todos os cantos do planeta, inclusive na Europa, onde ele encontrou outro ancestral humano, também ancestral do Homo erectus, mas do Homo erectus se desenvolveu tanto o Homo sapiens como também o homem de Neandertal. E o homem de Neandertal ficou lá na Europa e foi encontrado pelo Homo sapiens, que também evoluiu do Homo erectus. Então, só para entender, do Homo erectus surgiu o Homo sapiens e também surgiu o homem de Neandertal. Provavelmente em guerras que existiam entre os pequenos grupos de Homo sapiens com homens de Neandertais, levaram os Neandertais à extinção. Ali na Europa. Mas a grande questão é quando que se tem realmente a chamada formação da civilização, que é discutido nesses livros. Apesar de o primeiro livro ele dá uma ênfase ao papel das guerras, também dos germes e vírus que continham em nossa constituição corpórea, que pode também ter disseminado as outras espécies de homens que conviviam conjuntamente. Lembrando que ali no início do desenvolvimento do Homo sapiens e do homem de Neandertal, o Homo erectus também estava andando pela face da Terra. E é ali que nós temos que entender aonde que começa a civilização. Para compreender aonde que começa a civilização, é importante saber o que é civilização. E esta questão, ela é muito importante porque falarmos de civilização não é exatamente falarmos de cultura, de linguagem e de comportamentos, porque pode haver linguagem, pode haver comportamento, pode haver cultura sem sequer ter civilização. Civilização, provavelmente, muitos autores vão discordar, alguns deles fixam o mais importante, que é quando o homem se torna sedentário, e ao se tornar sedentário, ele consegue, de alguma forma, fazer com que possa evoluir tecnologia de cultivo de plantas, de domesticação de animais, de ciência, de escrita. Provavelmente a escrita se desenvolveu neste momento que o homem se torna sedentário. E qual é o pré-requisito para o homem se tornar sedentário? Aí que nós temos que entender que antes do homem ser sedentário, ele era nômade. Nômade quer dizer que vivia de tempos em tempos, andando de lugares a lugares, utilizando todos os recursos daqueles locais, para depois se locomover a outro, utilizar todos os recursos desse outro local e migrar novamente. E depois, novamente,
até que possa voltar para o local inicial e continuar todo o ciclo destas migrações contínuas que aconteciam. Por que o ser humano fazia isso? Porque ele não conseguia fazer com que o local produzisse os recursos que era necessário. Então ele tinha que ficar saindo do local no momento que os recursos se esgotavam para outro local. E aí que nós temos a grande questão. Provavelmente o ser humano se torna sedentário, deixa de ser nômade quando ele inicia a plantação. Quando ele percebe que ele pode plantar, quando ele consegue entender minimamente que as sementes de uma planta ele pode enterrar em um local e aí esse local, meses depois, está produzindo aquele recurso que ele tanto utilizava. Essa é a grande questão que nos faz. Quando que isso aconteceu? Quando? E provavelmente isso aconteceu no leito de rios. Por que rios? Porque nós temos que entender que uma planta, para se desenvolver, ela precisa de hidratação, precisa de solo fértil, precisa de sais minerais, precisa de movimentação no ambiente onde ela está sendo plantada. Provavelmente isso aconteceu no Rio Nilo, no Egito, no Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, no Rio Hindu, lá no Vale do Hindu, no atual Paquistão, no noroeste ali da Índia, no Rio Amarelo, na China, há 5, 6 mil anos atrás. E a grande questão é, naquele momento, por alguma razão, o planeta Terra estava passando pelo fim da era glacial. Razão geoclimática estava passando. Existia um grande período de congelamento do planeta, né, onde que as massas polares dominaram grande parte do planeta, e depois desse período começou a cair. Os ventos frios pararam de dominar a cena, principalmente aonde o homem circulava, ali no norte da África, na Europa, ali no Oriente Médio, que era a circulação ali do homem, dos primeiros Homo sapiens. Então, naquele momento, começou a diminuir o frio do planeta e a parte dos ventos mais quentes começaram a dominar ali, causando um aquecimento do planeta. Aquecimento também que aconteceu nesses rios, e esses rios começaram a ter um regime de cheia e vazante, né? As margens desses rios passavam a ser invadidas de tempos em tempos, de forma periódica, nos meses. Eles enchiam ali, cobriam toda a matéria orgânica que estava ao seu redor, e depois eles vazavam. Eles diminuíam a quantidade de água, esses rios diminuíam, e aquele solo ficava fértil, porque o rio carregava grande parte da matéria orgânica, depositava nas suas margens. As árvores que estavam ao redor desse rio deixavam cair as suas sementes, e essas sementes eram cobertas pelas águas. Quando as águas baixavam, elas estavam prontas para germinar e criar grande parte dos recursos que todos os animais utilizavam. Inclusive o ser humano estava ali utilizando aquele recurso. Isso não era novidade, porque aconteceu durante a história do planeta por muitos e muitos milhões de anos ali, cheia e vazante acontecendo. Só que até então nenhum animal tinha a capacidade de compreender, de olhar aquilo e pensar que ele poderia manipular o processo. Todos os animais, ao longo de milhões de anos, se fartavam desses recursos que cresciam às margens dos rios, mas nenhum conseguia compreender logicamente de que tudo aquilo acontecia porque as águas baixavam,
antes das águas baixarem, as sementes das plantas caíam e que ele poderia acelerar o processo. Nenhum animal conseguia fazer isso. Inclusive, os ancestrais dos seres humanos não conseguiam entender isto. O Homo habilis, o Homo erectus, que estava circulando, e muito menos, coitado do Australopiteco e os chimpanzés, eles não teriam e não possuem essa capacidade de compreender que eles podem plantar e esperar um bom tempo. Se eles cercarem aquela área, esperarem um bom tempo, eles terão aquele recurso. Eles não têm uma visão. Claro que estudos com os chimpanzés modernos chegaram à conclusão que eles possuem sim uma capacidade de perspectiva de futuro, uma consciência mais elevada do que as outras espécies de animais que estão no planeta. Talvez tão elevada quanto... não tão elevada quanto o ser humano, obviamente, mas ali competindo das melhores consciências com o golfinho, com os gorilas e outros animais de maior porte, como o elefante, mas não conseguem ter uma visão de futuro, uma perspectiva de causa e consequência muito longa. Os chimpanzés conseguem até ter causa e consequências de 1, 2, 3 dias no máximo. Fazerem coisas para 2, 3 dias buscarem. Outros animais também fazem isso. Mas algo que vai demorar 1, 2, 3 meses, não. Que este algo, imaginar o que vai ser daqui a 2, 3 meses, que é uma quantidade de tempo razoavelmente grande, a médio prazo, esses animais não possuem, e apenas o Homo sapiens conseguiu ter. É claro que provavelmente o homem de Neandertal também poderia ter isso aí. Quem sabe, quiçá o Homo erectus, mas não havia as condições para que isso se desenvolvesse, pois estávamos ali no encontro do Homo sapiens com o homem de Neandertal no meio da Europa. Não havia as condições para que isso fosse observado, porque não estava acontecendo a cheia e vazante dos rios. Porque estávamos, como planeta, na era glacial. Então, havia sim os animais capazes de entender isso, mas as condições para a formação da civilização ainda não estavam postas no meio ambiente. Não haviam essas condições. Quando acabou a era glacial, provavelmente há uns 50 mil anos atrás, o homem de Neandertal já tinha sido extinto. Tanto ele quanto outros homens, como o Homo erectus, já tinha sido extinto pela competição violenta que tinha com o Homo sapiens. Apesar do Homo sapiens ser muito mais fraco do que o homem de Neandertal, havia muito mais coordenação cultural, pois havia cultura, mas não havia civilização. É engraçado que eles, se eu não me engano, nesse primeiro livro ali, quer dizer, no segundo, no Homo sapiens, a descrição de que foi encontrada uma pequena estátua de uma deusa gorda, uma deusa, esqueci o nome. Essa estátua estava uma pequeniníssima, assim, do tamanho da mão de uma pessoa. Ela estava enterrada ali mais ou menos no Egito, e data dessa época aí de 50 mil anos atrás, e uma outra exatamente igual ali na Alemanha, a milhares de quilômetros uma da outra, demonstrando que o Homo sapiens que as fez compartilhava cultura, compartilhava a mesma visão cultural sobre o além. Mesmo que seja falsa ou verdadeira, não importa, mas compartilhava. O que não acontecia com os homens de Neandertais. Eles não compartilhavam uma cultura comum entre eles. O homem de Neandertal, que provavelmente estava ali no sul de Portugal, e o homem de Neandertal, que estava lá na Alemanha, eles não tinham nada a compartilhar como ideia. Provavelmente eles tinham linguagem, tinham essa capacidade de compreender causa e efeito, que a gente discutiu aqui, mas
eles não tinham esse compartilhamento cultural, pelo menos até agora, as descobertas que se tem. E o Homo sapiens tem. Isso provavelmente criou uma rede de solidariedade entre os Homo sapiens, mesmo sendo muito mais fracos, eles se defendiam mesmo não conhecendo uns aos outros. Só sabiam que eram sapiens. E no momento que eles tinham que fazer uma estratégia contra os neandertais não conseguiam compreender a necessidade de defender um outro neandertal, mesmo que não falasse a mesma língua. Provavelmente foi aí que os sapiens ganharam a guerra contra os neandertais. Mas ainda não fizeram civilizações, porque eles não se estabeleceram em um território e tomaram conta desse território, modificando as suas características físicas, geológicas, porque não havia ainda as condições climáticas postas em toda a Terra, né? A era glacial estava em plena vigência. Até que, quando acaba a era glacial, o regime climático do planeta mudou, como já dissemos, cheia e vazante nesses rios, principalmente nesses que eu citei, que é o rio Nilo, lá no Egito, rio Tigre e Eufrates, na Mesopotâmia, o rio Hindu, rio Ganges, e o rio Amarelo, na China. Eles começaram a ter esse regime de cheias e vazantes, e aí sim encontrou um ser que conseguiu observar e neste momento que ele está observando, ele começa a compreender que aquelas sementes que estão nas árvores, elas podem cair na terra, e a terra úmida pode gerar, e se ele separar aquele território ali, não deixar outros seres humanos destruírem o crescimento daquelas plantas, ele vai ter comida no futuro, e ele não vai precisar mais se deslocar. É aí que vai surgir a civilização. Por quê? Porque ele vai ter mais tempo. Em vez de ele ficar gastando horas, energia, se deslocando, ele pode agora ficar no território, dominar o território, e a partir dali ele pode desenvolver escrita, pode desenvolver pensamento, pode também domesticar os animais, os mesmos animais que estavam ali para comer o recurso que a própria natureza dava, ele pode cercar, matá-los, comer. Ali que começa a civilização. E provavelmente a julgar por o comportamento animal, e provavelmente o nosso também, pois até hoje, nos tempos modernos, nós somos manipulados por nossos instintos animais, que geram vícios, geram distúrbios, geram vendas, geram lucros para as empresas, a manipulação dessa nossa parte animal, principalmente a emoção. A julgar por isso, nós podemos ter ali e imaginar os tempos mais antigos de quando se descobriu que podia se fazer isso, podia se reservar um pedaço de terra ali nas proximidades de um rio que tem cheias e vazantes, e ali plantar e guardar. Provavelmente, como eu já vi em alguns documentários, e já li também livros da Jane Goodall, né, Dian Fossey. Jane Goodall é a que pesquisou os chimpanzés em estado selvagem, tem vários livros. Um dos mais importantes é 30 anos, uma janela para a vida, 30 anos com os chimpanzés da Tanzânia, onde ela descreve o comportamento desses animais, surpreendente, e que nenhuma dessas experiências, que não está no livro, mas que foi filmado pelo Instituto Jane Goodall na plena era moderna, 2020, mais ou menos, eles colocaram espelhos na floresta, né, para saber como é que os animais reagiriam aos espelhos, como que eles iriam reagir.
E aí uma coisa interessante, né? Pois fala-se que o chimpanzé tem a capacidade de se reconhecer no espelho, que só outros poucos animais possuem essa capacidade, como o golfinho, como o elefante, como o gorila, como o orangotango. Outros não conseguem reconhecer o leão, o cachorro, todos eles, ele até aprende a se acostumar à imagem, mas ele sempre vai achar que é um outro animal e não exatamente ele próprio. E o chimpanzé, ele consegue entender. E ao ver essa experiência, que eles colocaram um espelho lá no meio da selva e deixaram uma câmera para poder filmar, ao ver essa experiência, o interessante é que de imediato os chimpanzés começavam a fazer exibições de agressividade para com o espelho. Os machos ficavam agressivos diante do espelho. E parecia que eles não estavam se reconhecendo. Tacavam pedra, faziam exibições, batiam com a mão no chão, depois corriam e davam uma pancada no espelho, em atitude de enfrentamento ao próprio reflexo. Ficavam ali. Né? Assim também agiam os gorilas, agiam as onças que passavam ali, onça acho que só aqui no Brasil, mas os leões, todos eles agiam desta forma, inclusive o chimpanzé. Aí isso me trouxe uma reflexão e, vendo as consequências que levaram à permanência do espelho lá na selva, começou a se ver uma diferenciação dessas espécies, pois a fêmea do chimpanzé inicialmente também se tornava agressiva ao seu reflexo, mas ao longo do tempo ela começou a compreender algumas coisas, começou a parar de ofender o próprio reflexo e começou a ter dúvidas. As fêmeas, uma fêmea, que eu não me engano, estava com um filhotinho no ombro, o filhote estava lá agarrado no ombro dela, ela passou a olhar-se no espelho sem a agressividade que ela tinha antes, e ao longo do tempo ela começou a compreender que ali era o reflexo dela. E em poucos dias ela já estava ali, abrindo a boca, olhando os próprios dentes, olhando algumas partes aonde ela não conseguia ter acesso pela sua própria visão. E depois de mais tempo, muito mais tempo dessa experiência, os machos passaram a se olhar no espelho, mas muito tempo depois os machos passaram. A agressividade que os machos chimpanzés tinham não permitiu com que eles pudessem refletir um tempo e, a partir dali, compreender que era o seu reflexo que estava ali e que ele podia. Mas, observando as fêmeas que descobriram que ali não era um outro grupo rival e sim o próprio reflexo, eles aprenderam, mas levou um tempo, levou bastante tempo. E provavelmente na fase antiga da humanidade devia ser assim também. O Australopiteco, o Homo habilis, o Homo erectus, provavelmente é assim. As inovações devem ter surgido com a paciência, que era muito mais afeita às fêmeas do que aos machos. E se pensarmos na dinâmica dos grupos humanos que estavam pulando de local a local, que eram nômades, a dinâmica deles era praticamente, as fêmeas tinham uma complexão física muito menor, elas passavam a cuidar dos filhotes e a arrecadação dos recursos que estavam em plantas, a caçar animais, persegui-los até a morte, lutar contra outros muito maiores, era dedicada aos homens, que obviamente tinham uma complexão física muito maior, mais testosterona na circulação sanguínea, uma explosão física maior, e aí eles podiam realmente fazer, mas provavelmente não tinha a paciência que as fêmeas provavelmente demonstravam, assim do exemplo, se fazermos essa combinação com os chimpanzés. E aí, se pensarmos no primeiro momento que alguém plantou algo no chão e cuidou daquele espaço, provavelmente foi uma fêmea que deve ter feito isso.
ela deve ter entendido ali, compreendido que ela poderia separar um pequeno pedaço de terra, plantar, enquanto ela aguardava a volta dos machos que foram caçar, enquanto ela aguardava aquilo, ela poderia estar utilizando aquele tempo e, no momento que era necessário para mudar de local, ela deve ter mostrado que não precisava, pois ali havia mais recursos. E ali começou a se estabelecer a civilização. Ao se estabelecer a civilização, passou a ter mais acesso a tempo livre, e esse tempo livre se tornou em tecnologia, novas técnicas, como, por exemplo, domesticação de animais. Não precisava mais correr até onde eles estavam, porque nas margens dos rios que tinham vazantes e cheias, eles iam, porque a natureza fazia essa plantação. Eles iam até lá. E agora, alguns deles estavam lá, podiam ser presos também no local. O exemplo do que foi feito com as plantas que foram plantadas ali. Então você já tinha agricultura, pecuária, bem rudimentar, obviamente, mas deve ter começado assim, né? No momento que... E olha só, interessante também que a propriedade privada surge ali. No momento que se separa ali a propriedade privada dos meios de produção, né? Porque se pensarmos no ser humano, nos grupos nômades, já havia sim propriedade privada do machado, da flecha ou de alguma outra tecnologia que se tinha, que os grupos carregavam consigo. Provavelmente indivíduos já consideravam como deles e não do outro colega que estava andando nessas terras que os nômades percorriam. Mas a propriedade privada dos meios de produção, porque ali começam os meios de produção também. A produção de cereais, a produção de leite, produção de carne, quando você aprisionava um desses animais, ali deve ter começado também a propriedade privada dos meios de produção. Aí teríamos que revisar, né, os livros do Karl Marx, principalmente ali o Capital. O Capital deve falar, que eu me lembro também, deve falar alguma coisa disso. Manifesto Comunista, que é muito menor do que o Capital, bem pequeno, fala também da sociedade de classes, dos meios de produção, mas não vamos fugir muito dessa parte ali. E provavelmente o estabelecimento de grupos humanos às margens desses rios deve ter acontecido em diversos e diversos rios pela Europa, pela Ásia, até pelas Américas, devem ter acontecido. Porém, os que realmente floresceram e que deixaram vestígios, deixaram formas de estudarmos, foi principalmente do rio Nilo, Tigre, Eufrates, lá na Mesopotâmia, o atual Iraque, rio Hindu, da civilização hindu, no rio Ganges, o rio Amarelo dos chineses. Provavelmente esses foram que mais floresceram, criaram as civilizações mais promissoras naquele tempo, aquelas que conseguiram controlar boa parte do seu território e chegaram a pontos. Os egípcios, por exemplo, eles construíram algo fenomenal. É claro que teve também toda a parte que é das hierarquias, da teosofia, de uma sociedade teocrática, que o conhecimento era pouco e era misturado provavelmente com a religião. Provavelmente não, era certo. Pegarmos outros autores, Samuel Huntington, Hobsbawm e outros autores da história mundial, eles vão certificar que realmente as primeiras civilizações tiveram uma mistura, uma predominância mesmo da religião, pois o desenvolvimento científico nem sequer se tinha acontecido
O método científico vai acontecer muito tempo depois mesmo. Claro que antes, ali no Império Romano, você tem um método científico evoluído. Nos gregos, Atenas, né, principalmente Atenas representando os gregos, e depois passa para Roma, mas aí depois vem a Idade Média, isso pensando na história ocidental. Depois temos os outros processos ali dos chineses. E na história ocidental, o Império Romano, depois do Império Romano, tem a queda vertiginosa do conhecimento, volta-se a questão religiosa primordial, domínio da Igreja Católica, depois a Reforma Protestante e por fim que vem o Iluminismo. A Reforma Protestante, aonde grande parte da Europa, que era cristã católica, passa aos poucos a ter uma reforma, a aumentar o número de protestantes, e só depois que vai ter os primeiros estágios do iluminismo, do conhecimento, da filosofia, da crença de que a ciência pode se desenvolver e explicar tudo. E aí em 1850 nós temos o lançamento do 1850, ou próximo disso, o lançamento da Origem das Espécies de Charles Darwin, que vai causar um grande problema na sociedade dominante da época, que era a Grã-Bretanha, a Inglaterra. Vai ter discussões e discussões, pois passava-se a entender que era um ultraje ao Santíssimo Senhor achar que as coisas não aconteceram como está descrito lá no Gênesis. Mas o Darwin, pelo menos no livro, ele deixa bem claro que ele não deixou de acreditar em Deus, mas que Deus fez as coisas de outra forma e que existia evidências bem claras na natureza, nas observações de que existiu sim o processo de evolução das espécies. É claro que, levado ao extremo, o sobrinho dele vai nos trazer o darwinismo social, que não chega a ser uma ciência, e sim uma pseudociência, que ele produziu o nazismo, produziu o Ku Klux Klan, produziu diversas outras coisas, mas aí é tema para outro áudio reflexão. Mas o que nós estamos dizendo aqui é a sociedade, o surgimento da civilização, ou seja, quando há o controle do espaço e o desenvolvimento de técnicas no momento exato em que o ser humano passa, ou uma parte do ser humano, porque hoje nem toda a totalidade humana é sedentária. Existem diversos grupos que ainda são nômades. Hoje, tanto na América do Sul, alguns indígenas ali no meio da Amazônia, como na África também, tribos que são nômades. Na Ásia existe também essa parte, mas em algum momento lá 50 mil anos atrás, depois novamente esse processo deve ter se repetido diversas vezes, até nós temos os últimos vestígios, que são há 5 mil anos, que no rio Nilo, rio Tigre Eufrates, rio Hindu, rio Amarelo, vai surgir as civilizações que hoje nós podemos compreender como ancestrais dos chineses, dos hindus, do mundo ocidental e do oriental também. Enfim, essas são as reflexões, a reflexão de que mesmo tendo a espécie inteligente andando na Terra por mais de 300 mil anos, pois os primeiros fósseis de Homo sapiens datam de 300 mil anos atrás, mesmo tendo a existência deles, não se formou civilização, pois não havia as condições climáticas postas para que a inteligência desse ser pudesse desenvolver a civilização. Só há 5 mil anos, aparentemente, que surgiram essas condições, com degelo, com as cheias e vazantes, e a observação deste ser
essa capacidade mental de compreender que poderia sim cercar um pedaço de terra, cultivar nesse pedaço de terra, cercar um outro pedaço de terra tendo os animais lá dentro, podendo alimentar esses animais, matá-los e depois comer, ou utilizar parte da sua produção de leite, de ovos e diversos outros recursos. Assim surge a civilização, assim ela vai se desenvolver durante 5.000 anos e vai chegar a nós. Muito obrigado por quem escutou essa reflexão até este momento. Se inscrevam no canal e até a próxima áudio reflexão.